Quem lê o livro de Jeremias logo consegue perceber o como esse livro ele é familiar com o nosso cotidiano e o nosso dia a dia. Na verdade, ler o livro de Jeremias é identificar-se com a própria chamada do profeta. Por mais que na sua literalidade, na sua narrativa, exista momentos de desistência do profeta, ou momentos em que o profeta quase desistiu, ele não titubeou a ouvir o chamado divino para poder cumprir sua missão. Todavia, é no capítulo 20 que é possível delinear o retrato psicológico e também profundamente complexo do profeta. Quando você olha para o capítulo 20, você vai perceber um retrato marcado por tensões interiores e também ambivalência afetiva e sofrimentos existenciais que o profeta acabou vivendo no percurso do seu ministério. Se a gente observar, o texto ele revela não apenas a dimensão espiritual em que o profeta vivia, mas também a vocação em que o profeta ele estava de fato inserido. Agora perceba, se tem uma coisa que Jeremias percebeu, foi o retrato, sobretudo, do impacto psicológico de uma missão percebida como irresistível e dolorosa para uma missão. No capítulo 20, a partir do verso 7, Jeremias ele expressa um sentimento de ter sido iludido pelo próprio Deus, e essa afirmação indica uma vivência interna e também, na melhor das hipóteses agora, uma perda de autonomia da parte do profeta. Quando a gente observa o capítulo 20, a gente acaba entendendo como ele foi vencido por uma força maior que acabou se impondo contra a sua própria vontade. Esse é Jeremias. Ora, então se você analisar, você vai perceber que existe aqui um conflito claro entre o eu pessoal e a missão profética do profeta. E analisando o texto e a complexidade do contexto em que Jeremias está inserido, a gente consegue delimitar o texto, percebendo que Jeremias ele não se percebe como alguém que escolheu livremente o seu caminho, mas como alguém coagido por um chamado que ultrapassa suas defesas e também, na melhor das hipóteses, a sua própria vontade de cumprir o seu chamado. O capítulo 20 gera em Jeremias essa sensação de traição, fragilidade e senso de controle sobre a sua própria vida. Ora, o escárnio constante em que Jeremias vive, a zombaria mencionada e como Jeremias ele vai se deparar mediante essa sociedade plural e também que pensa está dando o melhor de si, a gente percebe como revela em Jeremias esse efeito social de conflito interno. O capítulo 20 é o protótipo que mostra como Jeremias sofre isolamento, aflição, Jeremias sofre rejeição, Jeremias passa por fatores que intensificam seu sofrimento emocional, e a palavra que ele anuncia, violência, destruição, o coloca em uma posição plenamente negativa. Então, Jeremias ele acaba se colocando em uma posição psicologicamente que o torna portador de uma mensagem que o estigmatiza, fazendo com que a sua identidade ela seja reduzida ao papel de um mensageiro do juízo. E isso acaba produzindo em Jeremias um profundo desgaste emocional e uma experiência contínua de vergonha e também exaustão. Jeremias está exausto no capítulo 20, a ponto de dizer: o Senhor me iludiu e iludido fiquei. Então note que o resultado é um estado de fadiga de Jeremias e uma externa exaustão. Jeremias ele não continua por prazer próprio, ou talvez por algum reconhecimento de esperança, mas Jeremias continua porque ele não consegue fazer ao contrário. Ele vai dizer: a tua palavra ela arde nos meus ossos.